Muito se tem falado hoje em dia sobre repetições de padrões de comportamento, sobre como nós estamos emaranhados com as questões familiares do sistema onde nós viemos, sobre destinos difíceis, sobre filhos que têm conflitos com pais, pais que têm conflitos com filhos, sobre doenças, sobre por que nós ficamos patinando numa determinada situação da nossa vida e não conseguimos sair dessa situação. Será que as constelações familiares podem nos explicar por quê e como essas dinâmicas acontecem nas nossas vidas? Se você quer entender um pouquinho mais sobre as constelações familiares e como essas dinâmicas podem atuar na sua vida, fica até o final deste vídeo que eu vou te explicar. Olá, eu sou a Dila Rey, terapeuta sistêmica, trabalho com abordagem das constelações familiares sistêmicas, leitura corporal e outras abordagens. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas dinâmicas, esses emaranhamentos nos quais nós estamos metidos neles e muitas vezes não compreendemos por que essas dinâmicas acontecem na nossa vida. E o fato é que o conhecimento ele é extremamente importante nesse sentido, porque é só o conhecimento que pode nos tirar daqui de onde nós estamos e nos levar para um próximo nível. E se nós não compreendemos como nós funcionamos, se nós não compreendemos como nós reagimos a determinadas coisas, se nós não compreendemos os nossos sentimentos, as nossas emoções, um pouco da nossa história, nós não conseguimos entender muitas vezes por que é que nós passamos por determinados tipos de situações. Eu posso dizer isso porque às vezes muitas pessoas me procuram com um problema em específico e eu vejo que às vezes o que as pessoas querem realmente é um analgésico para poder solucionar um problema de imediato que elas têm ali. Mas elas têm muita dificuldade de olhar para as suas questões. E isso nunca vai resolver o problema da vida de ninguém. A gente conseguir um analgésico que vai ajudar a gente a aliviar uma situação ali, uma briga que a gente está tendo no relacionamento, um problema no trabalho, alguma coisa que vive se repetindo, às vezes um terapeuta vem e até dá uma dica para essa pessoa de algo que ela possa fazer que vai amenizar aquilo ali naquele momento, mas com certeza esse problema vai continuar se repetindo na vida dessa pessoa, até que ela esteja disposta a encarar as suas dores, a encarar os seus demônios. E acreditem, por mais impressionante que isso pareça, às vezes o sofrimento ele é confortável para muita gente. Muitas pessoas ficam confortáveis no sofrimento, elas não querem encarar os fatos, encarar as dores e olhar para aquilo que precisa, colocar a vida em ordem. Porque naquele lugar de dor, ele é um lugar difícil, é um lugar onde aquela pessoa sofre. Mas também é um lugar onde ela pode olhar e falar assim, a minha vida não dá certo por causa disso. O meu relacionamento não dá certo por causa dos meus filhos, não dá certo por causa do meu ex-marido, por causa da minha ex-mulher, o meu emprego não dá certo porque eu tenho um chefe que é assim, que é assado, as coisas na minha vida não andam por causa de fulano e de ciclano, porque fulano ferrou com a minha vida, por causa dos meus pais que eram isso, x, y, z. Então ali, essas pessoas, por mais dor que elas sintam, elas conseguem encontrar um culpado, uma justificativa, que elas possam olhar para suas vidas e se sentirem confortável com aquilo que acontece, porque ali a culpa não é delas e elas têm alguém para se responsabilizar. Então subir para um próximo nível, realmente colocar a nossa vida em ordem, ter uma vida plena, ter uma vida feliz, custa um preço. E esse preço é o preço de nós olharmos para a vida e olharmos para as coisas como elas são, entenderem os seus processos e estar dispostos a percorrer o caminho das pedras. E não é um caminho muito fácil, mas vale muito a pena. Então hoje, falando um pouco sobre as constelações familiares, nós vamos falar sobre esse conhecimento maravilhoso que o Bert Helling trouxe, que foi um presente que ele abriu assim as portas para que nós pudéssemos entender e compreender muitas coisas. E uma dessas coisas extremamente importante é compreender como a nossa consciência funciona, como a nossa consciência e o que nós carregamos, o que nós temos como certo e como errado,
como isso impacta a nossa vida, como isso rege a nossa vida, por mais que a gente ache que não. Então, o Bert Hellinger, através dos seus ensinamentos, né, de tudo que ele observou através da fenomenologia, de tudo que foi visto pelas constelações, ele observou que nós temos uma consciência que é uma consciência pessoal. Então, essa consciência pessoal, ela rege em função de abarcar aquilo que é do nosso interesse, de uma proteção pessoal que nós buscamos. Mas essa consciência pessoal, ela faz com que nós olhemos para aquilo que é importante para nós, aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós temos como certo e como errado, e faz também com que nós vamos, de alguma forma, excluindo aquilo que não está dentro do que nós enquadramos como certo e como errado. Então, a consciência pessoal, ela é uma consciência que ela zela pelo meu bem-estar, mas ela exclui os outros. Claro que a consciência pessoal, ela tem uma importância muito grande na nossa vida, principalmente quando nós somos criança, porque é através da consciência pessoal que nós vamos ali nos alinhando à nossa família, que nós vamos buscando uma forma de pertencer àquele grupo. Então, isso molda o nosso comportamento para que nós possamos nos sentir pertencentes, incluídos ali dentro daquela família. Então, a consciência pessoal, ela tem essa importância. No entanto, ela exclui os outros. Nós também temos uma consciência maior, que é uma consciência coletiva. E essa consciência coletiva, ela já se contrapõe contra a nossa consciência pessoal. Porque a consciência coletiva, ela é aquela consciência que ela vai zelar pelo grupo, ela vai zelar pelo sistema familiar num todo. Então, ela não vai olhar apenas para os meus interesses, mas ela vai olhar para aquilo que é de interesse de todo o meu sistema familiar. E essa consciência coletiva ao qual eu pertenço através do meu sistema familiar comporta as histórias que aconteceu na minha família, comporta todos os fatos que foram acontecendo até que a vida chegasse até mim. Então, eu pertenço a essa consciência coletiva, possuo uma consciência que é também coletiva e que ela tem um campo muito mais abrangente, porque a consciência pessoal, ela é estreita e a consciência coletiva, ela é mais ampla. Mas o que essa consciência coletiva tem a ver com a nossa vida? O fato é que se a consciência coletiva, ela opera para buscar o interesse do grupo, para buscar o interesse do sistema, significa que todos aqueles que pertencem ao meu sistema, eles têm o direito de pertencer. Significa que dentro desse sistema existe uma ordem a ser seguida, existem as leis que regem essa consciência e que nós atuamos através dessa consciência, mesmo que nós percebemos isso ou não percebemos isso, temos consciência disso ou não temos consciência disso, porque ela tem uma força muito maior que nós somos capazes de pressupor. Então, neste caso, Bert Hellinger observou as 3 leis que inicialmente ele chamou de as leis do amor, mas que na verdade são as leis naturais da vida. Então, essas leis, quando nós transgredimos algumas dessas leis, que trabalha para que haja o equilíbrio do sistema, para que haja o equilíbrio do grupo, alguma compensação vai acontecer ali para que possa restabelecer a ordem dentro deste sistema. Então, essas leis, elas são a lei da hierarquia, que significa que aqueles que vieram antes têm precedência sobre aqueles que vieram depois. Nós, às vezes, olhamos com muita falta de respeito, não apenas para os nossos pais, mas mesmo quando nós entramos numa empresa, às vezes nós temos um determinado conhecimento relacionado a uma pessoa, por exemplo, que está atuando ali, e como nós temos um conhecimento maior, nós chegamos e às vezes nos impomos, às vezes vamos ocupar um cargo, mas aquela empresa já existia, pessoas que trabalham ali já existiam ali. Então existe uma ordem a ser respeitada, e a partir do momento que eu não olho para isso com respeito, eu começo a, sem perceber, transgredir essa lei, e isso vai trazer sérias consequências para a minha vida. Assim como os pais, eles precedem os filhos porque eles vieram antes.
Por exemplo, às vezes quando os pais colocam os filhos acima da sua relação, e eu não estou dizendo aqui que os pais não devem cuidar dos filhos, não devem dar atenção a eles, jamais, eu não estou dizendo nada disso. Mas eu estou dizendo que quando eles colocam os filhos acima da sua relação, ali houve uma inversão de ordem. E isso vai trazer sérios problemas para aquela família. Então, essa ordem é a ordem da hierarquia. Também tem a ordem do pertencimento, o que significa que todos têm o direito de pertencer. Todos. Ou seja, a nossa consciência, ela não vai fazer distinção do certo e do errado, do que os meus conceitos morais dizem, o que deve ser e o que não deve ser. Não. Essa lei, ela vai nos mostrar que todos naquela família têm o direito de pertencer. E quando algum membro é excluído desse sistema familiar, seja pelo motivo que for, essa exclusão vai buscar por uma compensação. E normalmente, quem são os excluídos da nossa família? Mulheres, às vezes, que engravidaram muito cedo, e aí, às vezes, elas acabaram transgredindo ali um conceito moral daquela família ou uma cultura. Às vezes, filhos que foram abortados, muitas vezes são tidos como excluídos. Eles não são levados em conta, aquela vida muitas vezes não é levado em conta, mas aquele filho, mesmo que ele tenha sido abortado, seja por aborto natural ou não, ele tem o direito de pertencer. Às vezes pessoas que se envolveram com drogas, alcoólatras, tudo aquilo que a gente tem uma determinada recusa devido aos ensinamentos que nós tivemos, os nossos valores morais, normalmente são pessoas que são excluídas da nossa família. Então, sempre que há uma exclusão, essa exclusão vai buscar por uma compensação, o que significa que muitas vezes um outro membro daquela família pode vir e ficar identificado com aquela pessoa que foi excluída e ocupar o lugar daquela pessoa, seguindo o mesmo destino que aquela pessoa. Quando pais são excluídos, quando filhos são excluídos, quando mães são excluídas, e às vezes aquilo que a gente mais detesta numa pessoa, que a gente mais reprime numa pessoa, a gente acaba se tornando igualzinho àquela pessoa. E uma outra ordem é a ordem do equilíbrio de troca. Quando nós desrespeitamos e nós saímos fora do equilíbrio de troca, nós começamos a entrar num emaranhamento gigantesco. Porque às vezes, mesmo que eu tenha uma boa intenção de fazer algo de bom para uma pessoa, quando eu começo a fazer demais por aquela pessoa e aquela pessoa às vezes não consegue retribuir na mesma altura aquilo que eu estou fazendo por ela, a relação tende a desandar e começa a acontecer vários conflitos nesse sistema familiar. Então, às vezes, uma pessoa dá muito, ela faz tudo para poder salvar um filho, ela faz tudo para poder salvar uma relação, ou ela faz tudo para poder salvar alguém, para poder resolver um problema. E às vezes, no meio dessa dinâmica, aquela pessoa que faz de tudo, ela vai crescendo, 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 e o outro vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, quando aquela pessoa que está lá embaixo, se sentindo pequenininha, ela olha para aquilo e ela vê que ela não dá conta de retribuir aquilo, aquilo se torna insuportável às vezes para aquela pessoa. E aí nós vemos relacionamentos sendo destruídos, pessoas que vão embora de uma determinada situação e a gente olha e fala assim, nossa, mas eu fiz tudo por essa pessoa, eu dei tudo para essa pessoa e mesmo assim essa pessoa acabou me largando, me trocou por outra pessoa, foi embora, ou aquele amigo que eu ajudei foi embora, nunca mais falou comigo. E muitas vezes nós não percebemos que quando nós damos demais para uma pessoa, ao invés de estar ajudando essa pessoa, às vezes nós estamos tirando a dignidade dela. Sabe, toda família costuma ter aquela pessoa que é problemática, que às vezes aparece sempre com um problema e a gente está sempre tentando ajudar aquela pessoa de alguma forma. Porque, na verdade, o que a gente faz é olhar para essa pessoa lá no fundo e a gente pensa assim, eu tenho que fazer isso por essa pessoa. Porque se eu não fizer isso por essa pessoa, ela não vai dar conta, ela não é capaz de fazer isso. E a gente olha para o outro de uma forma como se ele fosse incapaz de lidar com aquela situação. Na verdade, o que a gente faz é tirar a dignidade daquela pessoa, porque às vezes até aquilo que ela está passando faz parte do crescimento dela, faz parte de um processo que ela precisa percorrer para ela olhar e falar assim, eu dei conta, eu consegui fazer isso.
Então, quando nós desrespeitamos essas leis, a nossa vida tende a entrar num emaranhamento gigantesco. E por nós fazermos parte de uma consciência coletiva, muitas vezes nós ficamos emaranhados com coisas que acontecem no nosso sistema familiar, muitas vezes ali repetindo um destino que não é o nosso, tendo uma vida que não é a nossa, carregando coisas sobre as nossas costas que nós não deveríamos estar carregando, porque aquilo pertence a uma outra pessoa, aquilo está ligado muitas vezes ao nosso sistema. E às vezes nós estamos ali compensando alguma coisa que aconteceu, até que nós possamos olhar para aquilo com amor, possamos entender as dinâmicas que acontecem ali e conseguir colocar isso em ordem e assim seguir a nossa vida de uma forma plena, de uma forma em paz, deixando com os outros aquilo que são deles, para que nós possamos, com respeito e gratidão, seguir apenas com aquilo que é nosso. Nós vemos muitas dinâmicas acontecendo. Se você quer entender um pouco mais sobre as dinâmicas que acontecem, que tipos de dinâmicas são essas, que tipo de padrões de comportamento você pode estar repetindo na sua vida. Se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, continue acompanhando os nossos vídeos. Se você acha que esse vídeo vai ser importante para alguma pessoa, marque aí nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!